A reflexão que eu trago para compartilhar com vocês tem como referência a atuação política de lideranças e representantes indígenas, são categorias que são intercambiáveis na política de saúde, nas ações de governo para a saúde dos povos indígenas no Brasil. É dessa perspectiva que eu vou falar hoje. Como o Antônio falou, entre 2006 e 2016, acompanhei tais negociações e embates nos espaços federais, na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena e em outras comissões também. Ora atuando como representante oficial da ABA, ora como convidado especialista, uma categoria que criaram para mim, e eu pude então continuar frequentando esses espaços, mesmo quando eu não tinha mais a representação formal da ABA. Foi nesse contexto e nesse processo de 10 anos que eu pude então fazer uma etnografia, digamos, engajada, né? Porque eu atuava nesses espaços também da participação social indígena. Assim, eu estruturei a minha apresentação em duas partes. Na primeira, eu vou fazer uma breve apresentação do sistema de saúde indígena, porque eu parto do princípio que nem todo mundo conhece, né, em detalhes esse sistema. Na segunda, apresentarei 3 perspectivas sobre o controle social, como é chamada a participação social na saúde, nas políticas de saúde. Bom, a reforma sanitária, que transformou a saúde em direito de todos os cidadãos e dever do Estado em 88, né, com a nova Constituição, tinha como desafio melhorar as condições de saúde, mas também democratizar a própria política de saúde. E assim, para a saúde indígena, foi organizado um subsistema voltado à atenção básica de saúde diferenciada para os indígenas dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, isso no início dos anos 90. Esse sistema, contudo, só foi possível no processo de redemocratização que marcou o final do século XX, graças à articulação entre o movimento indígena e o movimento pela universalização do sistema de saúde, né, o sanitarismo. Essa articulação buscou traduzir a bandeira abrangente, saúde, direito de todos e dever do Estado, para uma agenda voltada para as singularidades dos povos indígenas. Assim, conseguiu-se assegurar condições políticas para a construção de um sistema diferenciado vinculado ao Ministério da Saúde e não mais ao órgão indigenista, a FUNAI. E nesse sistema foi assegurada a participação indígena. Inicialmente, sob a gestão da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, em 2010 passou a responsabilidade da recém-criada Secretaria Especial da Saúde Indígena, integrando a própria estrutura ministerial direta. E nessa criação os indígenas tiveram um papel muito importante, eles foram muito atuantes. Tal processo de passagem de uma política de saúde tutelar e assistencial, implementada pela FUNAI, para uma política universalista e orientada pela justiça social do SUS, esse processo tem sido marcado por um movimento não linear, cheio de idas e vindas, devido a um conjunto de elementos que não se esgotam na disputa explicitamente política dos direitos diferenciados indígenas, mas envolvem dispositivos burocráticos, gerenciais, técnicos e mediações contextuais muito complexas. É nessa configuração que o subsistema de saúde indígena foi criado em 99, com seus 34 distritos sanitários especiais indígenas, ou seja, 10 anos depois da Constituição. Esse subsistema é então organizado territorialmente, né, nenhuma dessas unidades coincide com as unidades da federação, os territórios, né, sanitários, eles recobrem estados diferentes, né, com o dever de atenção básica de saúde, essa é a única atenção que o subsistema dá, né, aos indígenas localizados naquele território especificamente, naquele distrito. Né. Quem não estiver em terra indígena, se for uma área não ainda regularizada e tudo, há uma tensão grande se eles devem ou não ser assistidos por esse subsistema. Tá? E ele tem, então, o dever de prestar essa atenção básica e de encaminhar e acompanhar os indígenas quando eles precisam de uma atenção de maior complexidade no âmbito do SUS.
E no que nos interessa aqui mais diretamente, essa estrutura sanitária orientou uma organização singular do controle social indígena, muito distinto da estrutura do Sistema Único de Saúde, porque eles se organizam em conselhos locais nas aldeias, em conselhos de representantes dos distritos sanitários especiais indígenas, os conselhos distritais, e desde 2006, exatamente o ano em que eu comecei a acompanhar esse processo, os indígenas passaram a ter representação no Conselho Nacional de Saúde e a coordenar a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, onde eles têm a maioria dos assentos. Por que eu destaquei isso? Porque esses conselhos, tirando os conselhos locais, que são consultivos, de acordo com a norma que reestruturou o Conselho Nacional de Saúde em 1990, eles devem ter uma composição determinada. 50% deles devem ser usuários, essa é a categoria, ou seja, os indígenas no subsistema são usuários, e também 50% de trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviço de saúde. Os conselhos distritais, por sua vez, se articulam através de seus presidentes, que se reúnem no Ministério da Saúde a cada 3 ou 4 meses. É o Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde. Essas reuniões são, então, promovidas pelo gestor federal, primeiro a FUNASA, que criou esse fórum em 2006, e depois de 2010, a Secretaria Especial, a CESAI. E na CESAI, essa estrutura de controle social é representada formalmente em fluxos e organogramas que estão projetados nesse slide. Eu marquei com uma setinha vermelha para ajudar a visualizar. Bom, até agora nós estamos no mundo normativo ideal, ou seja, o que o controle social e o subsistema deve ser. Um tipo de accountability vertical, nas palavras dos cientistas políticos, que deve orientar o planejamento das ações na saúde indígena, acompanhar e responsabilizar as autoridades quando necessário. Representando graficamente esta lógica normativa, nós vemos os espaços de atuação permanente representados no alto dos organogramas da CESAI e dos distritos, e as conferências também na parte superior do seu fluxo de planejamento. Claramente buscam comunicar que esses espaços ocupam uma posição de poder. Eles estão no topo, tanto do fluxograma quanto dos organogramas ali projetados. Isso é importante porque a gente, quando vai fazer etnografia de documentos, a gente acaba se deixando capturar, pela realidade dessas representações gráficas formais. Então é muito importante a gente ter um olhar muito crítico quando vai ver o que esses documentos estão querendo comunicar para a gente. No caso das conferências, embora elas estejam previstas para ocorrer a cada 4 anos, essa periodicidade não se manteve para as conferências específicas de saúde indígena. A Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio foi a primeira e se reuniu em 86. A segunda, em 93. A terceira, apenas em 2001. A quarta, em 2006. E a quinta, somente em 2013. Ou seja, com intervalos de 5 até 8 anos. O que não se vê nas conferências nacionais de saúde. Elas ocorrem religiosamente a cada 4 anos. Assim, é claro que a relevância das conferências nacionais de saúde indígena não deve ser buscada em sua função oficial de fazer diagnósticos e propor orientações para as políticas de governo de saúde indígena, porque senão elas ocorreriam regularmente. Fica a questão, que tipo de dispositivo de poder é esse, então? Mas antes de avançar nessa reflexão, é importante nos determos na experiência de uma conferência, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, a última a ocorrer. A escolha dessa conferência deve-se ao fato de ter sido a maior conferência, em termos de delegados com direito a voto, participantes e convidados, número de propostas votadas, repercussão na mídia, e principalmente porque eu pude observá-la e circular por vários espaços
em seus diferentes momentos, compondo a equipe de relatoria. Eu fui uma das relatoras da 5ª Conferência. Assim, eu pude ouvir, em sua fala de saudação de abertura, o então secretário especial de Saúde Indígena, Antônio Alves, após citar alguns dados exaltando a ampla participação dos indígenas no processo que culminou na 5ª Conferência, concluir destacando que o controle social representava a aposta dos indígenas na democracia participativa, como vocês podem ler nesse slide. Nessa conferência, realizamos também um documentário e fizemos quase 30 entrevistas com diferentes participantes, em sua maioria indígena, e obtivemos distintas avaliações e concepções sobre a conferência e o controle social em geral. Algumas otimistas, outras nem tanto. Vejamos algumas delas. Em que pesem as diferentes perspectivas sobre as conferências e as relações entre o controle social, há um certo consenso entre os indígenas. Por um lado, sobre a baixa efetivação das decisões aí tomadas. E por outro, num aparente paradoxo, sobre a relevância política do controle social e a necessidade de aprimorá-lo, ampliá-lo, seja por sua função de pedagogia política, seja por um projeto indígena de assumir a gestão do subsistema, ou por avaliarem ser importante ocupar esses espaços. Mas é preciso destacar que tal aposta na democracia participativa no Brasil tem se dado não apenas na saúde indígena. Observamos a organização de conselhos e conferências em distintas estruturas de governo. Parece que a escolha e a ênfase nessa via de atuação se sustentaria na importância da multiplicação das arenas de participação e seus efeitos políticos, que efetivamente ocorreram, e não pela confiança de que suas decisões sejam ou vão ser efetivadas realmente. Daí a sensação manifesta pelos indígenas de que a mudança no cotidiano da saúde tem se dado de forma lenta e que suas decisões, em geral, não sairiam do papel para a realidade nas aldeias. Assim, a participação encarna, a meu ver, uma perspectiva de democracia que parece enfatizar mais os procedimentos e menos os resultados. Embora na saúde indígena tenham sido muitos avanços conquistados na construção de políticas de governo, pouco se tem obtido como melhoria das condições de saúde dos povos indígenas por meio da participação. Vejamos. Um levantamento realizado por mim e por um grupo de estudantes no Conselho Nacional de Saúde entre 1991 e 2012, revelou que a saúde indígena é o segundo tema mais tratado no Conselho, perdendo apenas para a saúde do trabalhador. Como vocês podem ver nesse gráfico, dentre as recomendações feitas pelo Conselho, tá certinho? Pelo Conselho, 1/4 das que tratam da saúde indígena visam regular o subsistema. Ou seja, 25% trata do próprio subsistema, estrutura, gestão, formação de pessoal e etc. Tais questões se destacaram em períodos de grandes modificações no subsistema, como os anos 98, criação do subsistema em 99, 2009 e 2010, a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Indicam, portanto, que as lideranças indígenas, com representação no Conselho Nacional de Saúde em suas comissões, participaram ativamente dos debates que precederam importantes mudanças na organização da política de saúde indígena recente. Agora, uma leitura das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, recomendação em geral não tem poder de efetivação, mas as resoluções sim. Sobre saúde indígena, por sua vez, revelou que cerca de metade visou alterar a estrutura do Conselho e das suas comissões. Por tal procedimento, o número de representantes indígenas no Conselho e suas comissões passou de 2 para 25 desde 1991.
titulares e suplentes, incluindo a CISI, a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, e outras 11 comissões, que não são diretamente relacionadas à saúde indígena. Pode passar, então. Mas só dar uma paradinha, vou fechar essa janela, que está muito passarinho aqui. Tá bom. Vocês chegaram na hora, hein? A gente tinha acabado de interromper. Vocês puderem entrar tranquilas. Pronto? Você muda para mim? Ah, não, ele não tá considerando isso, não. Muda para mim o outro. Que outros efeitos a gente pode se perguntar, né, com relação à participação social, além de gerar mais participação social, né? Por exemplo, quais os efeitos na saúde indígena? Primeiro, um aumento fenomenal de recursos para a saúde indígena, né? Esses dados foram apresentados pelo então secretário da CESAI, né, entre 2011 e 2014, por exemplo, em termos de custeio, a gente tem um aumento de mais de 1.300%, né? Em termos de estruturação, mais de 4.000%. Ou seja, de fato, houve, né, um aporte grande de recursos na saúde indígena. Enfim, mas o que isso gerou em termos de melhoria da saúde indígena, né? É muito difícil de responder, né? Porque nós não temos estatísticas nacionais públicas sobre a saúde indígena. Esse inquérito nacional que foi feito pela uma equipe da Fiocruz com outros pesquisadores, né? Em 99, 2000, eles fazem esse diagnóstico do sistema de informação da saúde indígena, que não tem dados confiáveis, não tem dados consolidados nacionalmente, o que você tem são estudos parciais, né? E a gente sabe o quanto que é variada a realidade de saúde, né, indígena, conforme etnia, território, né, momento, inclusive. A última apresentação que foi feita de dados consolidados nacionais foi ainda na época da FUNASA. Eu estava lá no momento em que o diretor do Departamento de Saúde Indígena, no auge da discussão sobre se criaria ou não a secretaria específica, apresentou alguns dados consolidados e a gente pode ver nesse gráfico que a situação era muito, muito grave, né? Para vocês terem uma ideia, esse coeficiente de mortalidade infantil de 47%, mais ou menos, ele era igual ao de 2004 do pior estado brasileiro. E aí nós já estamos em 2007, né, que é Alagoas. Alagoas tinha, em 2004, esse dado de mortalidade infantil, né, que é o dado médio, o que significa que existem regiões onde a mortalidade infantil é muito maior do que isso. Porque para dar uma média dos povos indígenas dessa magnitude, significa que em alguns espaços está bem pior, né? Bom, mas a participação social como categoria política merece reflexões mais cuidadosas. Eu até agora tenho usado como categoria local, ou seja, do próprio campo da política de saúde indígena. E assim a gente pode dizer que a participação tem uma dupla origem. Ela é parte do vocabulário das políticas neoliberais, juntamente com outros como parceria, que eu também tive a oportunidade de analisar, e assim evoca a relação necessária entre direito e dever. Ao direito à saúde corresponde o dever de participar. Mas, sobretudo, ela constitui uma técnica de gestão tão ao gosto dos projetos de desenvolvimento que vários antropólogos vêm estudando, que cria uma espécie de cidadania burocrática.
Né? Por quê? Porque transforma os sujeitos de direitos em gestores do sistema. Né? As identidades políticas em identidades ou funções administrativas. Mas a participação é também uma reivindicação dos movimentos sociais, com vistas a garantir e fazer avançar direitos sociais universalizados ou diferenciados. Seria, portanto, um desdobramento da expansão do associativismo dos povos indígenas no período democrático brasileiro, no caso específico aqui tratado. Tal movimento é intenso e se dá via associações diversas e articulações indígenas regionais e nacional, com forte presença nas políticas públicas e não só na saúde. Mas não somente. Como nós vimos nas falas de diferentes indígenas na 5ª conferência, há por parte de vários a compreensão de que a participação social é importante, mas que requer uma outra ação, que a complemente. A luta, vamos dizer assim, por fora das instâncias formais do Estado. Seja mobilizado pelas associações, articulações indígenas, ou mesmo inserindo-se em partidos políticos, né? Expressando assim uma confiança desconfiada das possibilidades políticas dessa participação. Mas o reconhecimento dos limites da participação social parece dar também numa outra direção, além daquela indicada pela importância dos movimentos sociais indígenas. Refiro-me ao fato de que os indígenas reivindicam e têm cada vez mais obtido lugares dentro da gestão mesmo, seja como assessores indígenas nos distritos sanitários especiais, como profissionais de saúde, e explicitamente eles almejam assumir postos com maior poder de decisão na saúde, ou seja, como os indígenas canadenses buscam aprofundar sua capacidade de atuação também, digamos, por dentro das instâncias formais do Estado. Afinal, como a gente escuta informalmente, quem pode manda, quem não pode participa. Desta perspectiva, a participação social seria uma tática na obtenção de expertise no manejo da administração da saúde indígena, uma oportunidade de aprender. Assim, articulando ações dentro e fora dos espaços burocráticos estatais, os indígenas, algumas vezes, conseguem explicitar a dimensão política das ações estatais, sempre apresentadas como obedecendo a normas e princípios de eficácia, eficiência e efetividade, como se diz no jargão dos gestores e dos avaliadores de políticas públicas. Eu tenho que te dizer que eu demorei a diferenciar esses termos. Mas, por vezes, os indígenas são também capturados pela arena administrativa, com sua terminologia, definição de metas, temporalidade, na qual os conflitos políticos são domesticados e transformados em questões gerenciais, em questões de gestão. É um processo em curso, tenso, que tem exigido decisões muito difíceis das lideranças indígenas e pleno, como eu já disse, de idas e vindas, de avanços e recuos. O campo da participação, portanto, parece ser um espaço de disputa no qual está em jogo a luta permanente por definir conexões e afirmar o vínculo necessário entre técnica e política. Dito de outra forma, se o que caracteriza os governos contemporâneos é a transformação das lutas sociais, sejam étnicas, de classe ou de gênero, por exemplo, em tecnicidades de governo, a participação social tem a possibilidade de repolitizar esses processos ao trazer para debate, dentro das esferas administrativas, a experiência da vida cotidiana e da luta contra a injustiça social, que qualifica justamente os movimentos sociais. A tensão, acho que eu passei demais, a tensão entre tecnificação da política e repolitização da técnica é permanente nesses processos em que se sentam à mesa gestores, trabalhadores de saúde e lideranças indígenas, ora atendendo para um polo, ora para outro, de como se produzir o Estado brasileiro. Um Estado que é uma estrutura organizacional, digamos, mas que é também uma configuração de ideias e utopias. Em outras palavras,
os indígenas atuam instrumentalmente nesses espaços, em busca de resultados, é claro, nas ações de governo, ou usando como pedagogia política, mas também pela encenação espetacular, né, da participação política, que cria as próprias condições da governança da saúde pelos indígenas. Ou seja, o que nós chamamos a dimensão simbólica do poder, né? Assim, na Conferência em Foco, os indígenas deixaram de lado as bordunas, cuja ausência muitos que estavam lá comentaram, né? Porque na quarta conferência as bordunas estavam em alta, para fazer uma demonstração de cidadania participativa, com suas camisetas coloridas e crachás de delegados, compondo mesas lado a lado com as autoridades de governo ou quebrando protocolos para denunciar as péssimas condições de saúde, como fizeram os delegados de Mato Grosso do Sul. E por meio dessa tática aprovaram propostas e moções de seu interesse, viraram notícia nas mídias, principalmente nas mídias sociais e alternativas, e se apresentaram como cidadãos plenos. Este é, a meu ver, a relevância das conferências nacionais na estruturação do controle social. Muito diferente das suas instâncias permanentes locais e nacionais. Eles constituem uma cena participativa, como a Débora Bronze tão bem analisou, que possibilita teatralizar a participação social em seu maior esplendor e assim encenar também a força da organização dos povos indígenas e suas prioridades de luta. A etnografia do embate político e das negociações entre lideranças indígenas e agentes estatais, na conferência de uma política de governo, me permitiu também ver o caráter relacional e contextual dos argumentos acionados na proposição e avaliação das políticas de saúde indígena, mas principalmente destacou a centralidade do exercício do poder pelos indígenas e para os indígenas na construção de sua cidadania diferenciada. Queria aqui destacar que, diferente de vários contextos nacionais, na saúde indígena, o termo interculturalidade não faz parte do repertório principal das lideranças e representantes indígenas. O termo é atenção diferenciada, né? Na verdade, eles buscam, assim, a meu ver, né, escapar das armadilhas de uma cidadania culturalista, ou seja, de terem que permanecer atemporais para permanecerem indígenas. Afinal, esse tem sido o entendimento de diferença cultural nas políticas de governo no Brasil e também em vários outros contextos nacionais. Não é à toa que esse termo, até então ausente na saúde, diferente da educação, né, esteja começando a compor o vocabulário governamental na saúde indígena. O que o exercício da cidadania pelos indígenas tem buscado garantir, a meu ver, é a diversidade e a diferença como um diferencial de poder, né, político, estratégico e moral, a ser revertido a seu favor, e não apenas, embora também lutem por isso, como conquista de direitos substantivos específicos e garantidores da sua particularidade. O que eu estou querendo destacar aqui é que, ao deixar essas fronteiras, né, móveis, eles conseguem, na verdade, por esse deslocamento, manter dinâmico, né, que o que está em jogo é que eles devem liderar o processo e não que o processo tenha que ter um determinado conteúdo, né, como parece que a questão da interculturalidade promete, né? Existem duas culturas que interagem. Mas a participação social, como eu falei logo no início, tem também suas instâncias permanentes. E aqui eu começo a apresentar a terceira leitura. A primeira foi normativa, a segunda é dos ganhos que esse controle social, a participação social permitiu e tem permitido aos indígenas, e essa é não tão otimista também. E eu começo apresentando essa terceira leitura com algumas situações que estão aí projetadas, né, narrativas de situações. Enquanto vocês as leem, eu gostaria de comentar que essas situações parecem apontar para um jogo político muito complexo e singular.
Um jogo em que a participação dos chamados representantes ou lideranças indígenas, mesmo quando em forte tom de crítica ao governo, é reconhecida e com frequência celebrada mesmo, né? Suas vozes estão articuladas das autoridades governamentais em conferências e na própria gestão local ou nacional, né? Seja sob a forma de participação nos conselhos, como assessores indígenas na gestão, ou na atuação como agentes de saúde e de saneamento. São realizadas, como eu disse, reuniões trimestrais de todos os presidentes de Condise na capital federal, 4 por ano, né? Representantes indígenas têm também assento no Conselho Nacional, coordenam a CISI, dominam o plenário da CISI e estão presentes também em mais 11 comissões, como eu falei. Pode mudar. Mas tal inclusão, como expressa nessas situações, é, no entanto, acompanhada por uma percepção de vazio de poder. Nada acontece a partir das conferências e também eles não são escutados, né, plenamente na sua voz junto a essas instâncias. Mas é um vazio que, para surpresa de alguns, não para mim, não desautoriza a retórica democrática da participação como uma forma de governo, né, que foi a marca dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. E, principalmente, o jogo da participação e o seu vazio de poder parecem permitir eufemizar, assim, suavizar, né, o agravamento da degradação das condições de vida e da violência física nos territórios indígenas. Essa é a minha leitura. Assim, quais seriam os efeitos de poder da participação social, mais uma vez, além de gerar mais participação? Primeira questão: ampliação da democracia por meio do que é chamado accountability vertical? Curioso, né? Como? Se as instâncias participativas não têm autoridade formal para exercer um controle, efetivamente responsabilizar os diferentes atores políticos e administrativos e mais, sequer tem estatísticas para avaliar a política. Ah, mas o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União têm. Eles sim detêm esse poder de coerção. O controle social não tem. Então, eles só são escutados. Agora, o que se faz com essa escuta, não há como garantir. Minha leitura é que nas interações apresentadas aqui está em produção, a meu ver, uma brutal violência simbólica, por um caminho tortuoso de acusações e queixas que são sempre tangenciais, nunca diretas, né? Porque, como vocês ouviram, viram aí nas palavras do secretário especial de saúde indígena, o controle social é para ouvir, falar, negociar, sentar. Como que numa condição dessa você explicita conflitos? É uma das coisas mais difíceis, né? E assim, nesse caminho, a autoridade legítima formalmente outorgada aos representantes e lideranças indígenas por meio da política de participação social deixa institucionalmente de fora a efetivação da política de saúde local e nacional. E, simultaneamente, mantém suas vozes junto à gestão, né, como conselheiros e assessores. Em tal configuração, portanto, a presença indígena parece ser, por direito, instituída, mas de fato desautorizada. Os indígenas, contudo, além do mais, nesse contexto, tendem a responsabilizar, sobretudo, os indivíduos com quem interagem na gestão pela desconsideração de suas vozes, né? E assim, que a qualidade da violência simbólica e do próprio poder simbólico, a alquimia de invisibilização da violência contida na configuração de participação social se realiza por meio da transformação do que é estruturante do jogo político em questões e atributos de caráter das pessoas que estão ali jogando o jogo. O exercício da dominação cotidiana, que é a própria burocracia, nos termos do Weber, quando suavizada em gestão democrática, passa a ser atribuída principalmente às qualidades morais ou interesses políticos e materiais daqueles que atuam na gestão.
e que seriam responsáveis, assim como pessoas, por não efetivarem os princípios dessa política. Não é que as pessoas não importem, não estou aqui para dizer isso, é óbvio que elas importam, sejam em funções mais ou menos burocráticas ou políticas. O que eu quero destacar é que a ênfase nessa dimensão, na dimensão pessoal, dificulta ver que é o próprio modelo da participação social e suas condições institucionais que legitimam que os indígenas, já excluídos das instâncias formais de produção das leis, Congresso Nacional, da distribuição de recursos, e não menos importante, das redes de relações pessoais que influenciam as autoridades, né, nas suas redes particulares, também o sejam da administração cotidiana, né, da saúde indígena. Tal exclusão dá-se de modo tácito, óbvio, né? Nunca está explicitada no jogo da inclusão participativa que se expressa em desrespeito, que eles sentem sempre de forma antecipada e tipificada na dinâmica interpessoal, no vocabulário moral, né, de negociação, compromisso, diálogo, né, que tem por efeito desautorizar o conflito aberto por legitimidade que qualifica as relações de violência direta. E assim, a disputa central, aquela que tem por foco as condições formais e políticas do projeto de nação e de Estado que possibilitam e limitam a participação como tática política, tornam-se secundária. Em outras palavras, a reflexão, sobre que termos se dá a definição das regras do jogo a ser jogado e do que pode ser dito e feito, por quem e em que contextos político-institucionais, e o debate sobre o lugar que o jogo participativo ocupa na hierarquia dos contextos políticos institucionais, lá embaixo, diferente do organograma que a gente mostrou no início, e também a discussão acerca dos efeitos que estar nesse lugar de participação produz, parece ser banida pela valorização do mecanismo da participação em si e pelo privilégio ao debate das relações de poder internas às arenas participativas. Não há dúvida de que é muito claro para representantes e lideranças indígenas que a defesa dos territórios indígenas é central, né, para tudo, inclusive para a melhoria das condições de saúde dos seus povos, né? E isso tem sido dito em todos os relatórios de conferências, em todos os documentos, né? E também eles têm plena consciência da importância de outras formas de atuação política, como a gente viu aqui já nessa apresentação, que escapem dessa armadilha de aprisionamento do discurso da gestão e construam estratégias políticas autônomas, como o acampamento Terra Livre, né, que desde 2003 se realiza, né, não por acaso, na capital do país, próximo fisicamente da fonte do poder. O que não parece ser socialmente tão visível, e isso não é específico aos movimentos indígenas e nem ao Brasil, é que o jogo participativo contribui para ressignificar a política da violência direta vivida localmente e, principalmente, para separar, desconectar a dimensão política e a dimensão econômica. É como se os ataques a territórios indígenas, por exemplo, feitos por grandes fazendeiros, representados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que detém 1/3 do Congresso Nacional, se dessem apesar da presença indígena na política nacional e do projeto político democrático que essa presença expressa. Como se fossem, assim, episódios isolados e excepcionais a serem tratados, investigados e resolvidos como casos de polícia. Atualmente, a meu ver, a magia da transformação da violência direta em violência simbólica não mais se dá apenas pela proteção fraternal, né, estudada também pelo Antônio Carlos. Adquiriu uma nova dinâmica também, a da utopia da distribuição do poder e dos direitos diferenciados via cidadania participativa. Gente, tudo que eu não quero é ser mal interpretada com essa reflexão final, como se fosse uma abordagem contrária à participação social. Não se trata disso. Meu intuito é contribuir para a compreensão dessa nova configuração de poder
que produz cidadãos que devem ser capazes de agir em seu próprio benefício, participando e colaborando com as políticas de governo. Como já disse em outra oportunidade, uma espécie de versão cívica da pastoral cristã, que pregava e ainda prega que não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. Dessa perspectiva, o cidadão que deve ser sujeito de poder, o cidadão participativo, ele precisa ser produzido enquanto um cidadão participativo. Daí a frequência do termo capacitação nas políticas públicas, no caso específico da política de saúde. São enormes, né? São muito frequentes, recursos são gastos para capacitar os representantes indígenas, né? Esse e tantos outros termos que suavizam a sujeição e o enquadramento necessário a esse processo. Assim, a dicotomia sujeito e objeto de poder deixa um pouco de ter sentido, né? Pois a produção do sujeito de poder, o cidadão participativo, precisa se dar via a constituição desses indígenas, ou em outras políticas, são outras as referências, como objeto de poder. Ele tem que ser capacitado e aí ele é sujeitado a um tipo de participação. Ele tem que aprender a participar, não é de qualquer maneira, né? Então é isso que eu estou chamando de a constituição de um sujeito via simultânea constituição de um objeto. São esses elementos que, a meu ver, orientam a dinâmica de produção permanente da nova cidadania indígena desde meados da década de 80. Um cidadão participativo e com direito diferenciado, e não somente à saúde. E com o qual, num aparente paradoxo, as políticas de governo buscariam, com recursos financeiros e programas de capacitação, como eu disse, partilhar o exercício de poder por meio de formas de colaboração variadas, de tal modo que novas configurações de poder se constituem, nas quais, nas palavras da Cruikshank, inspiradas em Foucault, o cidadão é um efeito, um instrumento do poder político, mais do que um participante na política. Obrigada, gente.